Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Circe Sicurax, uma das fundadoras do Tear das Feiticeiras e sacerdotisa da tradição Mistérios de Tessália. E hoje nós estamos aqui para falarmos das Strix. Quem são essas Strix que a gente fala a todo momento? Né? Quem acompanha aí a gente nas redes sociais fala que toda hora a gente fala Strix. Nós temos 2 cursos de formação de Strix, mas quem é que é essa Strix, né? Então vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. As Strix, elas estão presentes em inúmeras culturas, tá? O mito das Strix, ele está presente ali em algumas tribos, tá? Da América do Norte, a gente vai ver também na Mesopotâmia, na cultura eslava também tem. Então, assim, era um mito que ele atravessou culturas. Mas, segundo a literatura, foi originado ali na Grécia. Então ele aparece pela primeira vez, tá? Em alguns registros, dizendo que Strix poderia ter inúmeras definições. Poderia ser um afrodisíaco, poderia ser uma devota de Ártemis, poderia ser uma bruxa, ou poderia ser uma mulher que se transforma em bruxa, né? Algo ligado ali à bruxaria. E a partir de então começou assim um mito de que haviam mulheres, tá, que eram capazes de, durante a noite, se transformarem em corujas para saírem voando e beberem, né, sangue de rapazes inocentes, bebês recém-nascidos e mulheres, né, que tinham acabado ali de dar à luz. E aí esse mito também, né, ele se entrelaça um pouco também ali na literatura com as histórias também de Medeia e Erictó, porque eram mulheres que não se transformavam em corujas, mas que utilizavam pedaços e penas de coruja em muitos rituais. Se eu não me engano, Panfile se transformava em coruja na literatura. Porque o que vai acontecer? Esse mito, né, das Strix tem origem na Grécia, com essa conotação que eu já expliquei. Mas era mais ligado ali à questão desse animal que se transforma, dessa mulher que se transformava em coruja. Quando Roma se apropria, né, de muitas coisas, esse Strix ele já tem outra definição, ele já pega outra conotação. Ele vai se remeter apenas à bruxa, não mais essa mulher que consegue se transformar em coruja, vai ser só realmente o sinônimo ali da bruxa, né? E aí na literatura que aparece até Panfile, que se transforma, uma das poucas referências ainda lá da Grécia, que se transforma em coruja, tá? Então, essa mulher, a gente tem inúmeros trabalhos no tear, né? Apresentando detalhadamente, vai ter várias variações de nome. Alguns autores vão defender que na verdade apareceu lá em Roma, mas não, tá, gente? O primeiro registro realmente são em livros de idioma ali grego e na Grécia. E aí o que acontece? Esse mito ele vai se perpetuar aí ao longo do tempo. A gente vai ver em manuais, tá? Em manuais de caçadores de bruxa, onde eles falam que estão caçando Strix, que são ali bruxas. A gente também pode lembrar que Strix, em uma dessas inúmeras variações, né, vai se transformar em Strig, estregas, né? E aí sim, quando tem essa disseminação das pessoas e elas acabam indo ali para a Itália, tem, né, o início da estregueria, né? Mas aí a estregueria, apesar dela
o início dela tá difundido ali, né, um pouco com essas Strix, né, ela toma um outro corpo, ela se transforma, né, ela tem uma outra egrégora. Então não podemos confundir essas Strix que nós nos referimos às estregas, às estreguerias, que depois, né, fica mais latente ali na Itália. E aí a gente vai perceber que não somente, né, na literatura essas mulheres apareceram. Alguns autores defendem que essas mulheres realmente existiram, que na legislação, né, em registros da legislação, é possível perceber, né, que essas mulheres da literatura foram inspiradas em mulheres reais, ok? Características, registros em lápides. Então, assim, há inúmeros registros que corroboram para que essas mulheres não existiram somente na literatura, mas sim na vida real. E aí também a gente vai perceber que no ocultismo, né, há muita referência dessas mulheres também, como senhoras muito poderosas, né? O primeiro que um dos primeiros, né, que liga esse termo assim registrado, né, de Strix, estriga, com as bruxas de Tessália, é o Eliphas Levi, tá? Ele vai falar inúmeras vezes nas suas obras sobre essas mulheres. Não só ele, como inúmeros autores vão trazer essa questão do poder que essas mulheres tinham, de como elas eram temidas e por serem temidas foram demonizadas, por isso que essa coruja era um animal horrendo, por isso que essa mulher que se transformava em coruja era um animal que sugava o sangue, mas que na verdade essas mulheres elas eram extremamente poderosas. E elas estavam sim ligadas, né, à região ali de Tessália. Então, muitas mulheres da região de Tessália, elas também eram conhecidas como Strix. E mediante a esse mito, a essa história e a forma, né, de que foi desenvolvido o trabalho mágico dentro do tear, né, vocês antes mesmo da gente entender essa conexão com as Strix, já, né, de forma ali dentro do ritual, já nos foi designado que o símbolo deveria ser uma coruja, e a gente não entendeu direito no primeiro momento, mas aceitamos. E depois a gente, quando começou a estreitar os laços com essas Strix, a gente falou, não deveria, né? Não poderia ter sido outro símbolo a não ser este, né? Então a gente faz todo um trabalho de trazer a memória dessas mulheres, de enaltecer a memória dessas mulheres que já foram tão caluniadas, né? Tão assim, de forma suja, né, jogadas assim no lixo, na lama. Então a gente tenta trazer e enaltecer a memória dessas mulheres chamadas de Strix, né, que é sinônimo de ser bruxa. Ser uma Strix é ser uma bruxa, ok? Uma mulher que ali consegue entrar em contato com a natureza, sobretudo com esse animal de poder, né? Esse animal tão ligado à inteligência, ao oculto, né? Que é a própria coruja, e que também o seu corpo também é usado como, né, ingrediente ali, não só para fazer uma magia propriamente, né, dita, também para fazer trabalhos necromantes, fazer óleos para Hélio, né? Hélio era um deus muito ligado também às corujas, tá? Então a gente traz toda essa memória, a gente dá o curso de formação de Strixum, onde a gente dá um curso básico para iniciantes em bruxaria. E aí no curso, né, volume 2, a gente já traz essa questão ali da Grécia, né, da Hélade ali, né,
para os trabalhos mágicos, tá? Então, se você tinha dúvida mais ou menos assim, como, o que é essas tricks que a gente tanto fala, são essas mulheres da literatura, que apareceram na literatura. Tem também indicações, né, em registros históricos e, sobretudo, muitos autores do ocultismo também remetem a ela, falando dos seus poderes, de descerem estrelas do céu, fazerem eclipses acontecerem, mortos levantarem, e essa ligação que elas tinham com a deusa Hecate Enódia, né, ali em Tessália. Então, como nós trabalhamos dentro da egrégora dessa ancestralidade de Tessália, não teria como a gente não trazer essa questão desse poder, né? Se antes essas mulheres elas eram difamadas, hoje nós pegamos esse nome e nós tomamos ele para o nosso poder, tá? Nós temos um ritual, né, onde a gente toma forma de coruja e a gente traz esse poder pra gente, agora empoderado, com orgulho, porque sim, somos Strix, tá? Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas coisas, e qualquer dúvida vocês podem procurar a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e também pelo nosso canal também do WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e apareçam nos nossos rituais, que são abertos e gratuitos em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Até mais!